Voz do Trabalhador, começamos mais um programa e hoje nós vamos ter uma visita bem diferente, porque a gente está sempre aqui falando da voz do trabalhador, o trabalhador, e hoje o nosso programa vai trazer, já está aqui no estúdio do meu lado, alguém que está sempre ouvindo muito a voz do trabalhador, que é um juiz, e ele está sempre ouvindo e lendo, as petições, são muitas. Sim. Ele vai contar aí a história dele, onde ele atua, e é um paraíso, só para dar uma dica. Mas antes de começar, agradecer aqui ao Marcos Bianchi, que é o diretor aqui da TV Tati Band Eleitoral, que deu oportunidade para a Voz do Trabalhador, o nosso querido Marquito, com o nosso look, maquiagem, a Raia aí, sempre aí nessa assessoria. O doutor Anderson Souza, ele já faz parte, tem que ter 3 cadeiras, porque ele fez toda a produção do programa de hoje, hein? Fez o roteiro, tudo. Eu só estou aqui simplesmente lendo hoje, tá, queridos? Mas olha, doutor, a gente já brincou com ele, eu vou chamá-lo de doutor, apesar que ele não está em audiência hoje, é um programa bem descontraído. Doutor Luiz Fernando Lupato, ele é juiz do trabalho, simplesmente de Ubatuba, está no paraíso, né? Doutor, o senhor nasceu... Vamos começar a história, o senhor é de onde? Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, né? São Paulo. Fiquei lá até uns 10 anos, saí. Meu pai era funcionário público do Banco do Brasil, minha mãe é professora primária, né? E do interior, eram de Batatais. E passaram no concurso, tinha lugar para trabalhar onde? Em São Paulo. Então eu nasci em São Paulo meio sem querer, né? Aí com 10 anos saí, fomos para Campinas, meu pai foi para Campinas, fui com ele, menino, voltei para estudar em São Paulo, me formei, trabalhei um pouco lá e antes de ser juiz, né? Eu passei por todos os lados do balcão, né? Eu fui advogado liberal, fui advogado de sindicato da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo. Que legal, dos metalúrgicos. Em São Paulo. Aí dali fui trabalhar numa multinacional, né? E depois disso me preparei e entrei para a magistratura. Dia 10 de março agora do ano que vem faço 30 anos como magistrado. Nossa, 30 anos. 30 anos como magistrado, né? E tive lá 5 anos numa multinacional. Esqueci de falar que fui funcionário do tribunal da 15ª, né? E era engraçado que estava bem no começo, né? E eu trabalhei um pouco como funcionário, né? E não tinha nem o livro de ponto ainda, tá? O que aconteceu um belo dia lá que chegou lá o livro de ponto. A gente assinava com uma folha de ponto. Era tão novo o tribunal, 87 isso. E por coincidência eu estava lá para assinar a folha. Eu fui o primeiro que assinou o livro de ponto. Se pegar o livro de ponto do TRT, então eu sou o primeiro funcionário. Nunca tenha sido o primeiro funcionário, mas por curiosidade, né? Pelo livro. Ingressei na magistratura em 95, né? 10 de março de 95. Fiquei 5 anos como substituto. Ubatuba é a segunda cidade que eu sou titular, a segunda vara. A primeira foi Registro, aqui, né? Não muito longe daqui. Fiquei 5 anos em Registro e estou há 18 em Ubatuba. Né? Eu sou o primeiro titular de Ubatuba, estou lá. Sou juiz de fronteira, né? Antes eu estava perto do Paraná, hoje eu estou perto do Rio. Né? Estou perto do Rio, lá antes está perto do Paraná. E detalhe, só que antes de chegar nesse paraíso, que a doutora disse aí, eu passei por 39 outras varas, né? Nossa. Como substituto. 39, né? Bastante. É mais fácil eu falar onde eu não trabalhei, né? Sim. Bastante. Tem um panorama bom aí. E antes, mesmo da antes... 15ª, não posso esquecer que a gente está na segunda região. Na segunda, é. Os seus trabalhos, né? É uma divisão de trabalho porque tem muito volume aqui, né? 1/3 do PIB do Brasil está em São Paulo. Sim. Então, é por isso que tem essa divisão. O tribunal que tem mais volume no Brasil é São Paulo, é a segunda. O segundo é Campinas. O segundo e tem outros mais 20 e tantos tribunais, né? Então, assim, é muita coisa, realmente precisava ter essa divisão, né? Sim, porque é muito... Hoje, doutor, já vou entrar logo. Vamos viu lá. que foi rápido, falamos da vida dele. Rapidinho. Mas a pergunta que não pode calar, essa questão de muita demanda, e aí estão querendo agora acabar com a justiça do trabalho. Eles querem, estão sempre atacando, e eu não entendo, as demandas, elas são consequências de irregularidades de situações que não são pagas para os trabalhadores, né, doutor Luiz? Sim. Então,
Como o senhor encara essa situação, né? Até o próprio ministro do Luiz, desculpa, foi o Barroso, né? Não lembro, Barroso, daquela questão que falou exatamente desse volume de processos que é muito grande, que a demanda é muito grande, e por esse motivo, né, ele está achando que é muito grande, acordos, quitação. Como o senhor encara essa situação? Então, tem muita coisa para ser abordada aí, né? Então, primeiro, esse ataque, ele é cíclico, né? Passa um tempo, ele vem com mais força, depois ele dá uma arrefecida. Não podemos esquecer que na legislatura anterior aí, chegou-se a cogitar assim, que era algo consensual que eles iam extinguir o seu trabalho, né? Eu fiquei até um pouco preocupado assim, quando está muito silenciosa assim, a situação, é que o acordo está pronto, está esperando uma oportunidade para colocar na mesa e acabar, né? Aí o que aconteceu no governo anterior? Aconteceu essa questão da reforma da Previdência, depois tentaram a reforma tributária, e isso ficou secundarizado. Mas isso é uma coisa muito recorrente, né? Dando um passo atrás, e por que tem tanta... Tem dois motivos. O primeiro, básico, é o desrespeito, né? Básico, o Ubatuba é muito informal, né? Muita informalidade. Muita informalidade. Fiscalização, doutor, zero, né? Muito próximo do zero. Por exemplo, não há uma base fiscalizatória do Ministério do Trabalho em Ubatuba. É ligado a São José dos Campos. Sim, né? Ligado a São José. Então, assim, vai muito pouco lá, né? Por exemplo, o grande empregador de Ubatuba são os condomínios, né? E o segundo, a construção civil, Sim. né? Sim. Nós temos hoje em Ubatuba 180 prédios em construção. Em Ubatuba tem 100 mil habitantes. Então tem 180 prédios em construção. Tem muita mão de obra de construção civil. Mereceria grande fiscalização. É passear pelas ruas, você vê lá as pessoas penduradas lá de qualquer jeito, lá sem qualquer segurança, né? Para começar, né? Para começar. Então, tem essa questão, né? Do alto índice, focando no alto índice de ações, né? Então tem essa questão do desrespeito, mas é coisa básica, né? É coisa básica, não se registra, não é isso? Aí depois você não paga lá o adicional de ORES que está na categoria, não paga o piso da categoria, né? Sim. Claro que não são todos, é óbvio, né? E é muito categoria doméstico, que são caseiros também, né? Bastante. Nesses condomínios. Sim. O pessoal que trabalha no âmbito doméstico, sim. Mas as grandes demandas são pelos empregados nos condomínios que já não são domésticos, né? Sim. Dos condomínios. Tá. É o grande, né? Entendi. Fora Santa Casa, que tem muitos problemas também, né? Que ela tá requisitada administrativamente pela municipalidade, né? A municipalidade que fez uma intervenção na Santa Casa, então realmente ali são assim centenas de processos, é complicado. Quantas audiências e sentenças, doutor, por dia? Vamos colocar a coisa mais numa amplitude maior. Posso fazer uma comparação? Sim, lógico. Você pode tudo aqui. Tá. A voz do trabalhador, ele que está mandando hoje aqui. Na Alemanha, o processo tem 2 números. Tem o número dele, né? Sei lá, a vara lá de Düsseldorf, tem um número lá. E tem um outro número embaixo. Esse outro número embaixo é o número do magistrado vinculado àquele processo que vai julgá-lo. Na Alemanha, muitos anos atrás, se chegou à conclusão que um juiz que faz mais de 200 sentenças por ano, ele bate pino, vamos falar português, e aí o que acontece, o prejuízo não é para ele, o prejuízo é para o jurisdicionado, é para a população, mais de 200, né? A última vez que eu contei foram 549 no ano. No ano? Então, assim, por muitos anos, nós tivemos lá em Ubatuba a primazia de ser a primeira vara na 15ª região. São 599 municípios, 167 ou 163 varas, andaram abrindo, acho que é 167 varas, né? Nós fomos lá por muitos anos a primeira vara em conciliação, número altíssimo. De cada 4 processos que entravam, era menos de um que ia a julgamento. Primeiro a reforma trabalhista em 17 e depois a pandemia deu uma bela bagunçada nisso. Sim. Porque aí realmente são coisas distintas, especialmente a pandemia, né? Na pandemia faltou dinheiro para todo mundo, imagina. E aí os índices despencaram, de acordo, né? Então, nós temos
mais de um tipo de sentença. A sentença na liquidação, a sentença na execução e a sentença do conhecimento, que é quando entra com o processo. Né? Então, a vara foi projetada lá, para quando ela abriu lá em 95 e tal, ela teria, os 3 anos anteriores ela teria tido 667 processos. Né? Mas sempre tem uma demanda reprimida. Quando você abre uma vara, isso aí é batata. Né? Esse número quase dobra. E não deu outra. No primeiro ano ali, a vara abriu em outubro de 95. Até setembro de 96, eu processei sozinho, julguei 3.000 processos. 1.000. Em um ano. E sempre esclarecendo que são situações sem registro, né? Predominantemente, né, bastante, doutor? Bastante. Nessa sua comarca, sim, são situações desse tipo, né? Eu vou dizer que o vínculo, assim, ele passa de 50%, que se pede o vínculo do registro, né? Sim. Então, assim, mais de 50%. Rescisórias, pagamento não pagam, né, doutor? Sim. São poucas... só para fundamentar, porque todo mundo diz que eles gostam de reclamar, né? Que o povo gosta de reclamar, mas por isso. Por né? isso. Voltando um pouquinho, eu me perdi. Temos 2 questões. Primeiro, essa questão da falta do respeito, né, ao direito do trabalhador. E nós temos também uma situação que nós temos essa herança ibérica, né? Do bacharelado, de ter muita questão que vai para o juiz resolver. Né? Tem um caso para contar lá, que ele é bem simbólico e nos ilustra aqui o que nós estamos falando. Né? Tem uma situação lá que a gente fez um acordo, a pessoa que ela morava e trabalhava lá na beira do mar, mais para o litoral norte nosso lá, indo para Paraty. Né? Fizemos um acordo para ela sair, a pessoa tinha comprado lá o lugar lá e tal, não era empregador dela e tal, deu um dinheiro para ela, fizemos lá, você tem 60 dias para sair daí, né? E aí é longe lá do centro, Ubatuba é o seguinte, 30 quilômetros para baixo até Caraguá e 50 para cima até a fronteira com Paraty. Nós temos 80 quilômetros de extensão, Ubatuba, né? Então o oficial estava lá, quase chegando nos 60 dias lá, ele lembrou lá a pessoa, falou, precisa sair, senão tem que vir aqui para tirar tal. Sabe o que a pessoa falou para ele? Deixa o juiz mandar que eu saia. Ele já mandou, né? Você já fez um acordo com ele lá. Você vai dar mais trabalho para ele ter que vir. Então, assim, aí está a nossa herança ibérica. É o que a gente está comentando aqui no bastidor, né? A pessoa senta lá, o que o senhor mandar pagar, eu pago. Mas não é assim. Não é o que eu mandar pagar. Nós estamos tentando conversar. Deve, né? Deve. Então, às vezes a pessoa, eu acho que eu paguei tudo, o que o senhor mandar, eu pago, eu respeito. O que você mandar pagar, eu pago, né? Então tem essa herança ibérica, essa questão, nós estamos inseridos nisso, né? Eu me formei no longínquo 86, né? Em 86, para usar dados de comparação, o estado de São Paulo tinha 10.000 vagas para bacharéis em direito. O estado de São Paulo, só o estado. Há uns 6 anos atrás, só o NIP em Campinas tem 5.000 vagas, só o NIP. Uma faculdade só numa cidade tinha 5.000 vagas. Em 86, o Japão formou 100 advogados, sendo que a população é a mesma, à época. Isso lá atrás, lá em 86. Então, assim, isso mostra um pouco essa nossa herança de brigar, né? Desse conflito e de colocar na mão do juiz. A gente tenta quebrar isso lá, tentando fazer os acordos, a gente consegue boa parte deles, né? Volto a falar, a nossa última correção lá, o nosso número consolidado, estava na faixa de 60% de acordo. Esse número já foi de 83% de acordo. É muita coisa. Agora, não pode ter pressa, né? Viu como passa rápido? O nosso primeiro bloco está encerrando. E agora, quer dizer, depois do nosso break, nós vamos voltar e falar, que é o que todo mundo quer saber. Será que vamos poder ter mais agilidade para as demandas? Não na sua comarca, que eu já vi que ela está bem em dia. Um minutinho, um break e nós já voltamos.
voltamos, Voz do Trabalhador, e o doutor Luiz estava aqui tentando, né? Tentando, porque o assunto é complexo, são muitos problemas, e eu só estava brincando com ele, falando o que o trabalhador quer, o que todos querem, agilidade, que a prestação jurisdicional seja rápida. E aí agora ele vai me dar essa resposta. O senhor pode tentar ver aí quais as soluções que a gente tem para essa nossa justiça que está tão emperrada. Abarrotada, né? Isso, doutor. Vamos lá. Bom, quando a gente fala em justiça no Brasil, né, 87% dos processos são na justiça comum, que é o fórum, que a gente fala da competência residual. Se o processo não for militar, não for federal, não for do trabalho, é da justiça comum, que a gente fala residual, né? Se não é especializada, é lá. Então, 87% é dessa justiça. Então, nós estamos falando de 13% só que são federal, militar e do trabalho, que é federal do trabalho, né? A do trabalho é considerada uma das mais rápidas, né? E há muito tempo que a gente tem hoje, saiu recentemente aí um estudo, acho que do CNJ, inclusive, que diz que, em média, né, a gente demora 2 anos um processo para sair uma sentença e depois são mais 4 na execução, né? Os alemães não entendem isso. Os alemães falam assim, mas como que demora tanta execução? A hora que você fala que tem que pagar, vai lá e paga. Você discute até que se chegue alguém e fala, é tanto. Você vai lá e paga. Aqui não. Aqui quando você fala, até para falar o é tanto já é um processo, e depois do é tanto vai longe ainda para receber, porque aí você tem que pôr a mão no bolso, né? Sim. Olha, olhando para o futuro, né, eu acho que essa tal da inteligência artificial pode nos ajudar bastante. Nós temos o PJE lá já faz 10 anos que implantamos o PJE lá, né? Quando estava para implantar, recebemos lá um corregedor que falou assim para mim, chegou lá pessoalmente, ele falou assim, olha, o que vai acontecer quando isso aqui estiver funcionando? A hora que você estiver despachando um processo, o sistema vai dizer assim, há outros 37 na mesma situação. No nosso acervo, você quer dar o mesmo andamento? Se apertar um botão, em vez de um despacho, você vai fazer 38. Aquele mais 37. Falou, que bom, né? Nós estamos tão longe disso ainda. Não tem nada disso. Ainda não. Ainda não. Não chegamos lá. Quando chegar, quem sabe? Quando chegar lá, né? A gente vai poder otimizar a coisa, né? Sim. Já teve colega meu na Colômbia que mandou a inteligência artificial fazer uma sentença para ele, né? E publicou. Aqui a coisa ainda está muito no começo, eu tenho um pouco de receio em relação a isso. Inclusive, há um colega aí que tem um procedimento contra ele no CNJ, porque ele parece que fez isso também, né? Mandou a inteligência artificial fazer a sentença para ele e assinou. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que, em termos gerais, a inteligência artificial ela pode nos ajudar bastante, porque hoje, isso é uma esperança. É uma esperança. Por quê? Isso dentro de todo um procedimento, porque senão, daqui a pouquinho, a coisa é só apertar um botão, né? Então não é bem assim, né? Hoje, a carência de funcionários é um negócio assim absurdo, né? A gente tem lá no nosso tribunal um instituto lá que se chama o DEL. O que é o Delta? O Delta é o número ideal de funcionários, né? Basicamente, a cada 115 novos processos por ano, a vara teria direito a um funcionário, né? Então, isso muda ao longo do tempo. Eles colocam, né, novos parâmetros. No fundo, cai nos 115 processos por ano. É muito parecido. Qualquer parâmetro que você pegue, cai lá nos 115 processos por ano. Para ter um funcionário, né? Por funcionário. Por esse aspecto, eu já teria que ter 10 lá, né? Que eu estou com 1.200 e vou para 1.300 esse ano. Então, eu teria que ter pelo menos 10 ou 11 e tal. O nosso delta é 7. Então, digamos que ele já está desidratado, né? E temos 5 funcionários. Sim. Então, eu já operei lá, para ser bem específico, com 800, 900 processos por ano, com 10 funcionários há uns anos atrás. Uhum. Então, hoje eu estou com 1.200 hoje, o ano não acabou, estamos com 1.200 e com 5 funcionários. Então, não há quem faça milagre, né? Se a gente não tivesse um índice de acordo tão alto, aquilo já teria ido embora. Eu estou vendo, assim, a coisa ir embora. O pessoal fala, tem advogados que vêm de fora, são de São José. Você entra, nós estamos em novembro. Há 3 meses atrás, o advogado fala, você entra com um processo em São José,
é para maio do ano que vem a primeira audiência. Isso há 2, 3 meses atrás. Nós não temos isso lá. Sim. A coisa, 2 meses, 1 mês você faz a primeira e a segunda você faz em 1 mês e pouco faz também e a sentença sai em seguida, né? Por quê? Porque o índice de acordo é alto. Então a gente meio que sobrevive dessa conciliação. Em várias onde não há conciliação, onde o juiz não tenha um perfil conciliador, aquilo vai embora. Aquilo vai embora porque não há como, né? A sentença é uma coxa de retalho. Você precisa ver com calma, não adianta, você tem que parar, olhar, analisar, né? Porque aquilo ali transitou em julgado, você põe a mão no bolso dos outros, né? Tem que ser com muito cuidado isso daí, né? O bolso dos outros é tão insensível quanto o meu, o nosso. Né? Você tem que ver isso aí, com calma, dentro da lei. Então, assim, o que fazer para a coisa ser mais rápida é preciso ter mais gente apta a trabalhar, né? A carreira... Mesmo com essa tecnologia toda do PJ, o senhor acha que não mudou muito? Não adianta, a gente tem um teto. Há um momento que é preciso olhar com calma e analisar. Claro, alguma coisa melhor, claro. O PJ... Porque esse é o argumento, principalmente dos tribunais, tendo em vista aí toda a tecnologia empregada, a redução de funcionários, redução de varas, enfim, né? Eles vão... Vamos traçar um paralelo? Quando surgiu o trator, teve gente que falou, o pessoal vai perder emprego, isso e aquilo. Não, o trator, ele produziu mais... A quantidade de área plantada melhorou e tudo mais. Tal. Mas você tem que operar o trator, você precisa operar o trator. Né? Então, mesmo ele produzindo que produziam 100 pessoas, né, 100 trabalhadores do campo, você põe um para operar o trator lá, mas ele vai até uma certa área porque não consegue fazer mais. Aqui é a mesma coisa. Deu uma melhorada? Deu. Mas explodiu também, as demandas explodiram. Quer ver um exemplo? Eu fui juiz em registro por 5 anos. Registro tem uma área física jurisdicional de 11 mil quilômetros quadrados, com 13 municípios. Tá? 31 países do mundo têm uma área física menor do que a jurisdição de registro. Tá? Então, o que acontece antes do PJE? Eldorado Paulista, que faz parte da jurisdição, fica a 137 quilômetros de registro. O mesmo corregedor que esteve lá falando comigo, lá, vai melhorar, tal, ele falou assim, por que você acha que tem 7 ou 8 processos por ano apenas de Eldorado Paulista? Você acha que o empregador lá paga direitinho? Não. Ele tem que vir a 137 quilômetros fazer uma audiência, pessoalmente. A hora que você fizer isso telepresencial, aí você vai ver só. Ou acesso direto pela internet, ele vai entrar com mais processos, óbvio. Né? Então, de certa forma, otimizou e deu acesso também à justiça, isso tem um custo, isso vai. Eu acho tão engraçado, essa história do custo do justiça do trabalho, ela custa muito, esse ataque e tudo mais. Então, ninguém fala isso da justiça criminal, por exemplo, ninguém diz isso. Ninguém chega, olha o custo da criminal, nós vamos ter que acabar com a criminal. Não, ninguém fala nada. Né? A justiça do trabalho incomoda, né? Essa é a realidade, ela incomoda. Num dos congressos, falando com o Dr. Anderson, que nos assiste, ele nos prestigia, num dos congressos que eu fui lá em Curitiba, Direito do Trabalho, Constitucional e tal, teve um palestrante lá que ele falou assim, a única justiça do Brasil que funciona é a do trabalho, ele falou. Explicou por quê. Ele falou assim, aquela empregada doméstica lá da sua mãe, do seu tio lá e tal, sim, você briga com ela, põe o dedo na sua cara e fala assim, eu vou te pôr no pau e põe, você tem que ir lá e você acaba pagando. O resto não acontece nada disso. Então a justiça do trabalho, ela incomoda. Essa é a realidade. Ela incomoda os poderosos, ela incomoda quem tem dinheiro, porque ela, de certa forma, ela é um dique ali, né? De contenção, essa sangria. Do capital, né? Essa sangria imensa. Né? Então, ali você segura um pouquinho. Estamos acostumados, o costado é duro. A gente está acostumado a essas pancadas aí. Né? E os argumentos, o professor José Pastore falou, não, porque cobra um e recebe um e gasta um também. Então, se você não tivesse que cobrar esse um, você poderia gastar muito menos, mais enxuto e ser mais rápido e tudo mais. O problema, não adianta você pegar o termômetro e quebrar o termômetro quando ele fala que você está com 40 graus de febre, não adianta, você continua com 40 graus de febre. Sim. Então, você quebrar o seu trabalho e fechar, é isso aí, você está quebrando o termômetro. A justiça do trabalho ela é um termômetro que acontece na sociedade. Né? Estamos sobrecarregados, abarrotados, não precisava de tudo isso.
Não precisava. Agora, cai lá, você precisa resolver. Né? Dentro do possível, né? É complicado, bem complicado. Esses números que eu dei aí, eles são mais ou menos idênticos para toda a 15ª região. Então, tem um déficit de funcionários, assim, é uma coisa muito grande. O que eles vão tentar fazer? Eu tenho aqui um delta, a gente fala -2, né? Seriam 7 menos do que eu estou com 5, -2. Aí você pega lá uma vara que tem um delta de 7, de 8 e está zerado, está com os 8, né? Você vai tirar um de lá e vai trabalhar para cá. Essa é a ideia. Então vai ficar com -1 lá. Tudo bem, mas eu estou com -2 aqui. Aí ficamos os dois com -1. Nós estamos tentando enxugar gelo. Estamos tentando, dentro da carestia, tentar resolver alguma coisa. A ideia em si é boa. Quero ver ela funcionar, porque você, para treinar um funcionário, você leva uns 6 meses para ele entender como funciona, o direcionamento das decisões. Como é que eu vou fazer isso com um funcionário que eu nunca vi? Ele vai vir lá de longe e tal. A ideia é boa, né? Como é que ela vai funcionar? Só se ele fizer alguma coisa mais mecânica, como, por exemplo, o juízo de admissibilidade dos recursos. Então ele pode, de repente, pegar, está dentro do prazo, depositou, tal, tudo bem. Isso aí independe de eu achar alguma coisa, isso daí é quase que técnica, quase que mecânico, né? A IA poderia ajudar bastante nisso aí. Ela poderia pegar o processo, tá ótimo, você acabou, você faz a decisão, aquilo passou, está dentro do prazo do recurso, ela podia fazer, ela mesmo produzir, isso aqui pode ir embora. Mas não chegamos nisso ainda. Sim. Não sei por que não chegamos. Do seu ponto de vista, tem duas, digamos, perspectivas boas aí, né? Que seria a inteligência artificial, que pode ajudar bastante. Quero acreditar que possa ajudar bastante, quero acreditar. Que tudo dê certo, né, na Justiça do Trabalho, Sim. Porque nós precisamos, como o senhor mesmo falou, é ali que o empregado consegue buscar a justiça, né? E ele acha, ele é acolhido, né, um dos tribunais presentes na vida aí do trabalhador, e realmente eu reconheço isso. É o que trabalha, é o que tem mais agilidade, funciona melhor, reconhecidamente é um dos melhores tribunais que existe, até pela condição também, né, de caráter alimentar, a situação exige essa urgência. Sim. Mas, infelizmente, nós acabamos. Espero que o senhor volte para falar mais. O tempo é pouco, porque as demandas, o que a gente quer saber, são tantos questionamentos que a gente quer entender, e quer ouvir do outro lado. O senhor é juiz, o senhor vê o que pode ser feito, e ele aí a inteligência artificial pode ser que ajude. E espero, né, doutor, que a gente consiga. Eu também espero, firmemente. Muito obrigada, pela visita. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecê-lo. Doutor Anderson, como sempre, aí tem amigos nobres que realmente contribuem assim, para a justiça social. Eu fui na posse, inclusive, amigo do doutor Anderson também, o doutor Valdir Florindo, ele falou muito isso. Isso ficou na minha cabeça, né? Não há paz sem justiça social. E é isso que nós precisamos, né? É isso aí. Você, trabalhador que assistiu, muito obrigada, e fiquem ligados sempre na Voz do Trabalhador.